Olá, boa noite. Hoje venho-vos aqui falar de uma forma também muito improvisada, como tenho feito até hoje, num assunto que é comum a muita gente, mas que ainda é muito tabu falar, principalmente quem sofre desse problema. Ainda tem muita vergonha de admitir, de falar, de dizer o que sente. E isso ainda continua a ser um grande problema e um grande impeditivo para que possamos ultrapassar a situação. Ou seja, estou-vos a querer falar de ansiedade, depressão, ataques de pânico, ataques de ansiedade. O caminho de eu me tornar terapeuta começou há algum tempo e foi uma consequência também de eu própria sofro de ataques de ansiedade, de depressão, desde os 13 anos, pelo menos desde que é a idade que está efetivamente diagnosticada. Viver com isto não é fácil. Viver em estado de ansiedade não é fácil, mas é possível. E isso é como também tornou depois também, em verdade, pelo caminho das terapias e sentir e que posso ajudar muitas pessoas em muitos aspectos, mas agora concretamente falando deste que é a ansiedade. Porque eu passei por todos estes processos. É uma luta constante, ao contrário daquilo que as pessoas pensam, de quem não sabe o que é e nunca passou por isso. Não é uma coisa da nossa cabeça que nós conseguimos controlar e dizer assim, não, agora vou ficar tranquilinha, calma, e vai tudo correr bem e eu quero estar bem e fico bem. Não, não é. Nós temos períodos em que estamos muito bem, em que realmente há esse controle, e depois temos um período de que as coisas se descontrolam. Isto para vos lembrar, e para quem não passa por isto, este vídeo é essencialmente a pensar e tentar passar a informação do que é que nós passamos para quem não sabe o que é esta doença, para tentar entender melhor com quem convivem que possa ter esta doença. Isto é uma doença, é crónica, ou seja, é para a vida toda. A diferença é que nós com o tempo aprendemos a controlar ou não, ou conseguimos identificar as crises e conforme elas vão chegando, e conseguimos ir controlando. Há situações em que não conseguimos controlar de todo, ponto. E aí é que se dá a verdadeira crise. Pronto, no meu caso, e falando de mim, que eu só posso mesmo basear na minha experiência própria, a minha mãe faleceu, tinha 8 anos, eu tinha 8 anos, foi logo um fator bastante marcante da minha vida, em que eu me tornei muito introspectiva, ou seja, eu não falava da minha dor. Eu não falava do que sentia, eu não partilhava com ninguém as minhas dúvidas, as minhas emoções, as minhas carências. E tudo começou, julgo, por aí, porque realmente foi um guardar de muita coisa em que eu falava sozinha ao espelho, né? Que nessa fase ainda temos o amigo imaginário, e é um bocadinho amigo imaginário, é um bocadinho falar ao espelho comigo própria, e eu era a única pessoa que me ouvia. Mas também era a única pessoa com a qual eu conseguia falar. Não era por falta da família tentar perceber o que é que se passava comigo, era mesmo porque eu era incapaz de partilhar o que sentia com outras pessoas. Isso foi, acho que o início, pronto, e ainda se consegue disfarçar muito bem, porque as pessoas à nossa volta é tímida, é calada, é reservada, é uma menina sossegada. E então toda a gente me via como uma menina sossegada, muito educada, muito fácil de aturar, digamos assim, porque no fundo todas as minhas revoltas eram guardadas para mim própria, não é? Ou seja, no meu quarto, ou quando estava sozinha, se tinha que dar um berro, era sempre numa altura em que ninguém ouvia, não é? Ou quando eu chorava e perguntava porquê, porquê que isto me aconteceu, era sempre sozinha. Então as pessoas não se apercebiam à minha volta o que é que estava a acontecer. Mais tarde, depois na adolescência, com a pressão da adolescência, ou seja, com aquela parte que todos nós passamos, a parte de transformação hormonal e os novos amigos, e os namoricos, e o sentirmos melhor ou pior, veio adensar esses sentimentos. Ou seja, eu sempre me achei o patinho feio, sempre achei que era inferior aos outros, porque isto depois começa a destruir a nossa autoestima. Sempre achei que as minhas amigas eram muito melhores que eu, muito mais bonitas, muito mais atrativas, muito mais inteligentes, muito mais tudo. Eu sentia-me uma visitante deste mundo, ou seja, eu não me sentia com uma missão de estar cá, eu não sentia com lugar no mundo. Eu vivia os meus dias de forma consecutiva, sem pensar muito neles, era uma rotina e eu andava aqui
até ao dia em que fizesse sentido já não andar. Então fui uma adolescente, pré-adolescente e adolescente continuamente calada, muito fechada, mas que depois daí já comecei a perceber-me que tinha que pôr uma máscara. Então comecei a ser a menina do sorriso, a menina brincalhona, a menina que toda a gente gostava imenso de conviver porque não se estressava com ninguém e estava sempre a sorrir, não é? E quem me conhece há muitos anos conhece-me como uma pessoa extremamente positiva. E sou de facto, mas na parte de lidar com as crises eu não sabia, aliás, eu não fazia ideia sequer o que é que eu tinha. Eu sabia que, e depois nessa fase da adolescência, eu comecei a ter umas crises muito mais fortes, em que comecei a ter dificuldade em respirar, pânico de determinados locais. Hoje lido muito bem, por exemplo, com a morte na altura, só o pensar que algum dos meus parentes pudesse chegar a esse ponto, porque sabia que obviamente que é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento, porque pela experiência da morte da minha mãe, eu percebi muito cedo que tudo acaba, que temos todos um término, e esse medo foi cada vez também sendo mais forte, que é, ok, eu tenho estas pessoas à minha volta, mas a qualquer momento eu posso perder qualquer uma delas, e eu, como é que eu vou gerir? Eu não consigo. Depois temos a situação realmente é como eu disse, os medos, temos as fobias, temos alguns espaços fechados. Por exemplo, eu nunca fui uma adolescente de gostar de discotecas, eu ia raramente e quando ia sentia-me mal. Quando nós estamos em crise, tudo é uma situação de chegarmos ao ponto de sentir que vamos morrer. Um dos aspectos que me caracteriza muito ao início de uma crise de ansiedade é a falta de ar, é o não conseguir controlar a respiração e parece que me estão a apertar de uma maneira que é indescritível. Continuando ainda na adolescência, pronto, vem a parte de que a minha autoestima era muito baixa. Achava sempre que toda a gente era melhor que eu. Isso a nível de estudos prejudicou-me um pouco, porque eu, embora não fosse uma má aluna, eu era uma aluna razoável, mas poderia ter sido muito melhor, porque eu realmente hoje sei que tenho capacidades e já estudei muito depois disso e já fiz outras coisas, mas sei que naquela altura eu poderia ter feito mais se eu acreditasse em mim, e eu não acreditava, ponto. Poderia ter feito mais amigos ou não, isso é relativo, mas eu não fazia muita questão de sair daquele círculo de amigos fechado que eu conseguia, não era controlar, mas sabia as características de cada um e sabia até que ponto é que não me chateavam, que não implicavam comigo. Mas isto depois há depois o lado também muito de ser menina, que é as colegas e as amigas mais próximas vestem melhor, têm um corpo melhor, têm os namorados, têm depois os meninos mais atrativos da escola a andarem atrás delas. Aconteceu-me gostar, encantar-me com por exemplo, em que a minha melhor amiga não sabia que eu simpatizava com o moço e começou a namorar com ele, e eu pensei, claro que sim, óbvio, ele não queria olhar para ti, não é verdade? Óbvio, és uma parva. Mas isso aconteceu várias vezes. Eu era sempre, no fundo, aquela que ficava no cantinho, à espera que nada acontecesse, porque no fundo eu ficava a observar os outros. Eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo, acima de tudo, da crítica. Eu não sabia lidar com a crítica, porque eu auto-me criticava, auto-punia-me de uma forma muito severa. Ou seja, tinha que ser perfeita, mas não era perfeita aos meus olhos. Eu tinha que ser perfeita aos olhos dos outros. Ou seja, eu vivi sempre sendo aquela menina / adolescente, depois, e mais tarde mulher, que a sociedade esperava, que quem me criou, a família, eu achava que queria, com os padrões sociais e de escola que eram aqueles que eram os considerados mais assertivos, mas nunca procurei perceber quem eu era, porque é que eu me sentia assim, pronto, etc. O meu pai sempre foi um pai também muito ausente, mas que eu amo de paixão, e cria muita expectativa também sobre a atenção que ele me poderia dar, e era sempre desiludida, porque sempre que ele vinha a atenção não existia ou era quase inexistente, e a compreensão daquilo que eu pudesse fazer para lhe chamar a atenção era mal interpretada. Pronto, isto avançando uns anos à frente, para dizer-vos que depois, quando eu tive o meu primeiro namorado a sério, não é? Já com 18 anos, já
Aí namorei com um rapaz que foi o meu primeiro rapaz, o meu primeiro em tudo, não é? E que acabei por casar com ele muito cedo. Essa pessoa, na altura, pronto, foi um amor, foi aquele amor que eu pensava que era para a vida toda, mas a questão aqui principal e o início eu deixei que ele entrasse na minha vida de uma forma inicial, porque eu achava que ele deu uma atenção e que mais ninguém me ia dar. E aqui é que é o foco da questão grave, de quem vive depressão, porque a depressão é estarmos deprimidos, depressão é estarmos no fundo do poço e achar que merecemos lá estar. Eu, como digo, há vários tipos de depressão, eu passei por várias fases, mas não é uma coisa que apareça de um dia para o outro. Mas depressão é estar deprimido, é estar no fundo do poço e achar que merecemos estar lá. E quando te dão alguma migalha, ou alguma atenção, ou alguma compensação, primeiro tu pensas, isto não é para mim, mas se a pessoa insiste, tu dizes, esta pessoa já me está a dar mais do que aquilo que eu mereço, por isso eu tenho que ser grata. E foi assim que começou o meu encantamento por essa pessoa. Era uma pessoa que me dava muita atenção, que me fez sentir uma princesa, que enquanto namorámos foi, eu digo que foi o melhor namorado do mundo. Mas depois casámos muito cedo e as coisas entretanto mudaram, mas eu também não quero falar desse assunto porque não é o foco principal. O único foco aqui é depois como eu, como mulher, continuei-me a exigir muito de mim, continuei a seguir os padrões que os outros impunham e que não impunham de uma forma direta, mas davam a entender que eram os corretos, e eu nunca procurei saber quem eu era. As crises de ansiedade começaram a ser cada vez mais frequentes. E as crises de ansiedade, no meu caso, são realmente a falta de ar, é o querer ficar sozinha, isolada do mundo. Se eu puder ficar no quarto, deitada, a dormir durante 2 ou 3 dias, ou o tempo que for, é como eu fico bem. Fico sem apetite, ou então, em pré-crise, dá-nos um apetite imenso e só nos apetece comer tudo o que seja altamente calórico, porque isso, a ansiedade já está a se instalar. Não temos paciência para ninguém. Começamos a ser das duas uma, quando conseguimos nos refugiar, por exemplo, no quarto e estar e ninguém nos iria chatear, digamos assim, conseguimos controlar, mas quando este mau feitio, mas quando estamos com os outros, não é fácil, principalmente quando já somos adultos, quando já temos filhos, quando temos pessoas a nosso cargo, em que independentemente do nosso estado nós temos tarefas para fazer, e a incompreensão dos outros não propositada, porque não passam por isto e não conseguem sequer perceber a dimensão do que é que vai dentro de nós. A nossa sensação é mesmo de fim do mundo. Eu naquele momento, quando estou com uma crise de ansiedade ou de pânico, mas o pânico é diferente, porque o pânico é visível, é muito mais visível, mas a crise de ansiedade é uma coisa muito interna. Ninguém entende. Estás com mau feitio, lá estás tu com essa cara, que mal é que o mundo te fez, tu tens uma vida linda, tudo corre bem, não sei porque é que estás assim. Pois é, nós também não queremos estar assim. Nós não queremos, por isso simplesmente. E é complicado quando chega a essa altura da vida em que realmente temos uma quantidade de coisas para gerir que não espera que a crise passe. E aí, muitas vezes, é que a crise aumenta. Porque nós queremos controlar, nós queremos fazer com que as coisas melhorem, nós queremos não falhar para com os outros e não conseguimos. Porque temos de dar tempo para a crise passar. O meu procurar de cura, não é? Porque assim, durante muitos anos, realmente, como eu disse, foi diagnosticado aos 13 anos. Inicialmente, é da idade, isso vai passar, é pontual, não passou. Pronto. Depois, mais tarde, eu comecei a ser seguida por um psiquiatra. Eu, aos cerca dos 23 anos, foi o pico mais alto da depressão. Eu já estava casada e realmente foi mesmo a altura em que eu fui mesmo ao fundo do poço. Nessa altura eu fui altamente medicada, ou seja, não sou vir um zombie. E durante cerca de entre 1 a 2 anos eu andei muito medicada. Eu tinha vergonha de sair à rua, não era vergonha, eu mesmo não me sentia bem, eu não queria falar com ninguém. Eu chegava ao ponto de, para sair à rua, eu tinha que andar de boné, porque eu não conseguia olhar para as pessoas, encarar as pessoas, eu só queria estar sossegada e a passarmos a ser invisíveis. Eu só queria ser invisível, eu só queria
que ficasse sossegada no meu canto, e depois tinha um cansaço extremo, muito, 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 muito cansada. Só queria era dormir. E depois começa aquela preocupação. Eu estou a dar trabalho estou a dar muito trabalho aos outros. Eu estou a dar trabalho àqueles que me são próximos. Eu não estou cá a fazer nada. Os próximos, quando falamos próximos, no meu caso, nessa altura já era marido e os familiares mais próximos, é tal coisa, por muito que queiram entender, não entendem. E começa a haver cobranças. Foi nessa altura que eu tomei muitos comprimidos. Houve um dia que eu, sem pensar, literalmente sem pensar, não foi nada planeado, eu tomei todos os comprimidos que eu tinha em casa. Tudo o que havia que me tinham receitado, de antidepressivos, tudo. E calmamente fui contando um a um e tomando calmamente. E foi uma coisa que eu não sei explicar. Foi um sentir-me tão bem quando fazia isso, mas eu não foi planeado. Foi naquele momento eu sentia-me bem a fazer aquilo. É a única coisa que eu vos sei dizer. Fui trabalhar e no trabalho obviamente não me senti bem, né? Depois fui para o hospital, tive que fazer uma desintoxicação, pronto, porque no fundo aquilo foi uma tentativa de suicídio, mas não pensada, nem planeada, nem era isso que eu queria no fundo. O que eu queria muito era descansar. Eu estava a tomar aqueles comprimidos e não estava consciente dos perigos. A única coisa que me passava pela cabeça é: eu vou descansar, eu vou dormir, e quando eu acordar isto já passou. E foi assim que eu tomei muitos comprimidos, muitos mesmo, e estou cá porque tenho que estar. Mas eu só queria era dormir, só queria era descansar, dar descanso aos meus, e acreditava piamente que depois de dormir uma semana ou duas, quando eu acordasse eu já estava boa. Pronto, isto foi aos 23 anos. Continuei ainda bastante medicada durante um ano, acompanhada, mas sempre por psiquiatras. Ou seja, psiquiatra, eu ia lá e ele receitava-me e pronto, e mandava-me embora. O problema, o fundo da questão nunca foi tocado, nunca foi tratado. Eu continuei a ter crises e mais crises durante muitos anos. Entretanto, aos 31 anos eu separo-me, e depois de eu me separar, aí eu comecei, depois de um processo longo de muito sofrimento por outros motivos e por esse também, eu começo a perceber-me de que eu não me conheço, quem sou eu. Ou seja, aquilo que eu tinha estipulado para mim, que era uma base familiar, que era eu ser mãe e esposa e viver em prol disso, e em termos de carreira, eu também tinha uma carreira, não era má, era chefe de loja, pronto, estava tudo organizado, e de repente, mais uma vez, o mundo desaba. E tudo aquilo que eu idealizei para a minha vida não se concretiza. E vai-se dando uma oportunidade, e uma segunda oportunidade, até que se chega a um ponto em que desaba mesmo tudo, e neste caso o casamento acabou. Passei por um processo bastante complicado em que eu fiquei um farrapo humano. Aliás, já estava um farrapo humano, e fiquei ainda pior. Posso-vos dizer, durante 2 anos eu chorava todos os dias à noite. Porquê? Porque eu tinha uma criança pequenina para criar e não sabia como. Mas isso deu-me uma força extraordinária para perceber que afinal quem era eu. Ou seja, foi aí que eu percebi que eu não me conhecia, que eu não sabia que gostos é que eu tinha exatamente, que pessoa é que eu era, quem é que eu queria me tornar. Ou seja, todas essas questões foram levantadas, e acima de tudo que exemplo é que eu quero ser para o meu filho. Isso foi o grande motor de força. E ainda hoje quando eu ando mais ansiosa, eu abraço-me a ele e parece que o meu mundo faz logo todo o sentido. A partir daí, eu comecei um processo de busca de mim própria. Foi aí que, através das terapias alternativas e do preocupar-se realmente qual é o foco da questão, porquê que tu ficas ansiosa, porquê que não consegues controlar, o que é que vai dentro da tua cabeça, foi uma autodescoberta muito grande. Eu não segui um caminho específico, eu não vos posso dizer pela minha experiência, sigam isto, façam aquilo, não. Eu comecei por me questionar e ir procurando várias coisas que para mim faziam sentido. Ou seja, eu experimentava, se fazia sentido, continuava, se não fazia sentido, eu não continuava, ponto. E isso passou muito pela meditação. Foi das primeiras coisas que eu comecei a fazer e que me aliviou imenso. Foi o meditar. Porquê? Porque o meditar é o acalmar da mente. E isso ajudou-me muito, mesmo muito. Foi o fazer retiros. Mais tarde comecei a fazer retiros. E também descobri que preciso de o fazer pelo menos uma vez por ano. São 3 dias, ou quando dá 4 dias, em que fico isolada do mundo, em que eu me reponho.
Ou seja, às vezes é aquela fase do ano em que eu faço o balanço do ano, em que eu vejo o que é que quero, o que é que não quero, tomo decisões, e que estou mesmo isolada do mundo. Ou seja, não há telefonemas, não há, é estar num sítio no meio da natureza, respirar ar puro e cuidar de nós, neste caso cuidar de mim. Se o ano inteiro a cuidar dos outros, aqueles dias é para cuidar de mim. E isso ajuda muito. Mais técnicas, o Reiki. O Reiki foi uma das coisas também que eu na altura comecei a ir a uma terapeuta fantástica que é a Milene Saraiva, em que através das sessões de Reiki, em que eu só tinha que lá estar sentada e eu não conseguia parar a minha cabeça, e através do Reiki a minha cabeça serenava e eu andava durante uns tempos bastante calma e consciente e capaz de controlar e tomar decisões da minha vida. Isto, pronto, foi um conjunto de muitas coisas, ou seja, não foi só isto, foi um processo gradativo, longo, de autodescoberta. Ou seja, eu hoje tenho crises de ansiedade. As crises de pânico é mesmo quando a pessoa perde mesmo o controle, e também me aconteceu, mas acontece muito mais as de ansiedade, em que perde o controle e por exemplo, a pessoa... por exemplo, se tiver medo de um local fechado e estiver num local fechado, começa mesmo a gritar, a espernear, eu quero sair daqui, bater à porta e sai da frente, porque eu não consigo estar aqui. E acaba por, pronto, surtar mesmo. Isso são os ataques de pânico. Os ataques de pânico são mais visíveis, ou seja, as pessoas dizem logo, olha, aquelas pessoas, tipo, passou-se. O ataque de ansiedade é silencioso. É uma coisa que vai crescendo gradativamente dentro de nós, aos poucos, e depois, quando não se sabe ainda detectar, chega ao ponto de crise mesmo, e aí sim, tu tens muita dificuldade de respirar. Eu fui várias vezes ao hospital há muitos anos atrás, porque não conseguia simplesmente respirar, e não tinha problema nenhum, o meu problema era mesmo o autocontrole. Não se consegue respirar, temos a sensação de morte, porque não se consegue respirar, falta ar. Então, temos sensação de morte, vêm os medos ao de cima, não queremos ver ninguém, não temos paciência para ninguém, não temos motivação para fazer nada, não é? E aí depois os outros começam-nos a ver um bocado como preguiçosas. E não, naquela altura tu não tens energia para nada. Só o facto de te levantares para ir à casa de banho e comer qualquer coisa já é um esforço imenso. Pronto, mas isso já é crise propriamente dita. Hoje em dia, realmente, eu hoje já consigo controlar, já não tenho as crises de ansiedade que tinha. Posso dizer que passo anos sem uma crise. Neste momento eu estou grávida de 7 meses, fiz 8 meses, ou seja, de 8 meses, e agora sim eu estou a voltar a ter crises de ansiedade. Isto, entramos no tema também de que as grávidas já por si só vivem momentos de ansiedade, porque é toda uma experiência, e embora eu seja o segundo filho, o primeiro, o nascimento dele foi bastante traumático, foi muito complicado, e os meus medos estão a voltar ao de cima. Estou a ter medos, que por muito que eu hoje diga assim, ou seja, eu sei que é a mente que manda, ou seja, eu sei que é o meu pensamento que faz com que eu consiga ultrapassar ou não, o emocional neste momento não está a acompanhar. E eu neste momento estou com essa luta interna, em que eu sinto-me extremamente cansada, em que só me apetece estar sozinha, em que eu sinto que ninguém me compreende, em que eu sinto que estou sozinha nesta luta, em que eu quero muito este filho, mas que ninguém, ou principalmente as pessoas que estão perto de mim, o pai da criança, etc., que deveriam entender, não entendem. Mas isto sou eu, porque na realidade eu sei que eles não têm que entender, eles não sentem o mesmo que eu sinto. Não é? E cada pessoa é uma pessoa e cada um está a fazer o melhor que pode e sabe, e de acordo com a consciência que tem. Está a ser muito, muito complicado, ou seja, nesta fase eu estou com os medos, choro sem motivo aparente, lidar comigo está muito complicado, mas eu acredito que eu vou conseguir, não é? Porque eu tenho conseguido sempre, e agora estou munida de ferramentas que me permitem realmente ultrapassar esta questão. Na parte terapêutica, claro, nós quando estamos a fazer terapia aos outros, estamos nós com a nossa energia harmonizada, e estamos bem, e aí conseguimos ajudar os outros de uma forma bastante consciente. Nós auto-ajudar-nos acaba por ser muito mais complicado, não é? Por isso é que até os médicos quando estão mal, vão aos médicos, não é? E eu neste caso, felizmente, conto com uma equipa de parceiros fabulosa, que também me ajudam muito nesta questão, e que eu agradeço imenso. Volto a referir a Milene Saraiva, volto a referir o osteopata Jorge Silva, quando eu estou cheia de dores, que também me ajuda bastante. Faço referência à minha família, que é fabulosa, principalmente a minha irmã, que é o meu grande pilar, que melhor que ninguém entende aquilo que eu passei, porque foi ela que me criou, a Isabel, e
E agradeço muito, muito ao meu filho mais velho, porque ele realmente consegue ser ainda a criança, a pessoa que basta ele estar presente, basta eu sentir o cheirinho dele para me acalmar. O resto são todas as pessoas que eu também agradeço. Estas são os pilares, os outros, o pai do meu filho, o meu filho mais velho, tem sido, hoje, já tem sido uma pessoa que também, de alguma forma muito subtil, me tem ajudado, mesmo que inconscientemente. E o pai do meu atual bebê que eu estou à espera é uma pessoa também fabulosa, mas que realmente é muito mais racional, e para ele é mais complicado entender estas questões, mas é uma pessoa que eu agradeço muito, porque na altura que eu era um farrapo, ele acreditou em mim. Por isso eu sei que nesta fase em que eu estou menos bem e que ele está a ser punido um bocadinho com as consequências disto, eu sei que ele nunca me vai abandonar, e eu sei que ele vai estar sempre ao meu lado quando eu precisar. Por isso, a grande mensagem que eu vos quero deixar é a vocês que sofrem de depressão: ok, é para a vida toda. Não pensem que tomam um medicamento hoje e amanhã passa. Não passa. É algo que requer cuidado, atenção, vigilância. Tem que permanentemente vigiar. O grande segredo é antecipar. Se vocês começam-se a sentir que a vossa cabeça está a dominar e a perder o controle, vocês procurem ajuda, criem ferramentas de forma a evitar essas crises. Quando a coisa se descontrola de todo, aí tem mesmo que ter ajuda, porque ninguém veio a este mundo para estar sozinho, ninguém veio a este mundo para se autotratar. Não, nós somos uma rede de apoio de pessoas com características completamente diferentes uns dos outros, mas que nos podemos apoiar. Por isso, vocês, através deste vídeo, se acharem que eu vos posso ajudar de alguma forma, também podem mandar uma mensagem, e dentro daquilo que é o meu conhecimento pessoal, eu posso partilhar de uma forma mais íntima detalhes e de como é que eu consegui dar a volta a eles. Ou não. Mas sim, hoje sou uma pessoa muito positiva, sou uma pessoa muito feliz, atingi todos os objetivos que queria, sou uma pessoa muito otimista. É o que eu estou a dizer. Eu estou a passar neste momento por uma fase de crise de ansiedade, encontro-me plenamente nessa crise, porque realmente está a chegar o momento de dar à luz, da altura do parto, e isso está-me a mexer com velhas feridas que me levam a estar em crise, mas que eu conscientemente, como hoje tenho já consciência, eu estou a pegar nas ferramentas que tenho e a tentar, obviamente, ter o menos impacto possível para mim e para o meu bebê. Mas depressão é para a vida toda. Depressão, ansiedade, o truque é mesmo saber controlar e conhecer-te a ti mesmo. Por isso eu deixo-vos um beijinho muito grande, agradeço a vossa atenção, e eu estou cá como terapeuta, como amiga, Cristina Ferreira, e aberta, como sou, disponível. Obrigado por me terem ouvido este bocadinho, eu agradeço imenso, porque são coisas que eu nunca partilhei com ninguém, e agora nesta fase da minha vida decidi abrir-me, porque sou um livro aberto, e não há que termos vergonha do nosso percurso e daquilo que somos. Por isso, muito obrigado por este bocadinho. Sejam felizes.